Bem-vindos à segunda aula da nossa jornada Você Residente. Se você está aqui e você estava ontem, eu tenho certeza que você está aqui porque você leva a sério a tua aprovação, tá? Depois do chega para lá que eu dei ontem, em quem não estava levando isso muito a sério, tenho certeza que você não ia estar aqui se você fosse só mais um, que está empurrando com a barriga. Não, você está aqui porque você leva tudo isso a sério. E o que a gente tem para fazer na aula de hoje? A gente vai começar falando sobre as estatísticas de cirurgia e ginecobstetrícia. Vamos fazer aquela velha e boa discussão das questões para vocês entenderem como esses temas costumam ser cobrados em prova, os detalhes que vocês precisam saber dessas áreas. E, tem duas promessas que eu vou fazer para vocês aqui. Tem dois segredos de coisa que a gente faz, que a gente só faz para quem é aluno nosso, que a gente vai disponibilizar para vocês hoje. O primeiro segredo é a nossa fórmula de comentário de questão. Você vai hoje ver exatamente como a gente faz para comentar uma questão e como a gente sugere que você, se for um dia estudar uma questão, deva estudar essa questão. Então, não só você vai entender como a gente costuma fazer o nosso comentário de questão, mas principalmente você vai aprender a estudar por questão. E olha só, estudar por questão não é fazer questão. Todo mundo fala por aí que você tem que estudar por questão, mas ninguém te ensina como. A gente vai te ensinar hoje, tá? E não adianta procurar por aí. Esse método é nosso, a gente criou, ele é exclusivo, ok? Então, Cela, quer falar alguma coisa com o pessoal antes da gente começar? Espero que vocês tenham assistido o dia 1, que foi ontem. Depois, quem não tiver assistido, volta lá para assistir, nem que seja 2 vezes, porque vale muito a pena, principalmente se você quer uma residência, uma prova concorrida, né? Vai ser um diferencial, você já vai estar 10 passos na frente aí dos seus concorrentes. E bem-vindos, boa noite, a gente tem muito para falar aqui hoje. Peguem papel e caneta, que vocês vão querer assinar, vão querer assinar também, né, João? Mas vão querer anotar as coisas que a gente tem para trazer aqui, porque isso vocês não encontram em lugar nenhum, tá? Então, aproveitem, vocês vão aprender muito. E, João, eu quero que você já comece aí trazendo alguma realidade para eles verem que não é brincadeira o que a gente tem para as provas do ano que vem. Beleza. Maestro, som na caixa, slides na tela. Pessoal, vamos lá, vamos para a aula 2. A gente vai começar com cirurgia, tá bom? E conforme o prometido desde o início, a nossa promessa para vocês desse evento é dar clareza para vocês sobre o que mais cai. E o que mais cai em cirurgia geral? Trauma. Trauma é o tema que é mais cobrado na prova de cirurgia geral. Que bom, né? Porque trauma é um tema que a gente meio que está acostumado a estudar desde o início da faculdade, né? O ATLS lá, aposto que todo mundo aqui já fez algum curso de ATLS. Que bom, né? Na verdade, não é tão bom assim. Por quê? Porque na prova de cirurgia, cada vez mais eles estão colocando imagem. E não é qualquer imagem, não é só raio-x, não, eles estão botando tomografia. A prova de cirurgia hoje, pessoal, nas bancas mais concorridas, está praticamente virando uma prova de radiologia cirúrgica. Então, para mim, maravilhoso, eu nado de braçada numa prova de cirurgia. Mas para quem está aí do outro lado, que muitas vezes ainda está na faculdade, pode ser um pesadelo ter que lidar com a questão de cirurgia na hora da prova, porque vai ter lá a imagem. E uma das coisas que eu mais ouço de acadêmico que eu conheço, assim, é: João, pelo amor de Deus, faz uma aula de tomografia, tá caindo muita tomografia na prova, eu preciso passar na instituição tal, e tá caindo muito. É verdade, pessoal. As provas têm cobrado cada vez mais imagem na prova. Então, se você quer passar em uma instituição concorrida, se você quer gabaritar cirurgia na tua prova, você tem que saber imagem. E aí, sabendo disso, e eu sendo radiologista, eu não podia fazer diferente dentro das próprias aulas do nosso preparatório, colocar
imagem lá. Muito bem explicadinho. Aqui no VRMed você não tem um cursinho à parte para poder aprender imagem. Você vai aprender imagem da forma mais natural e melhor possível, que é durante a própria aula. Várias vezes eu vou estar lá falando para vocês como analisar aquela imagem, como entender. Não é só decorar a imagem, tá? Senão você vai cair do cavalo. Você tem que entender a imagem, entender a anatomia, que é o principal, é a base, e entender achados-chave, que quando você compreende esses achados-chave, você tende a acertar as questões. E isso a gente vai fazendo ao longo das aulas, paulatinamente, para que você vá realmente incorporando esse conhecimento sem decoreba. Beleza. Então, Ô, João, algumas provas que vale a gente até destacar aqui, que tem imagem radiológica, né? Imagem TC, raio-x, nas provas de cirurgia. USP São Paulo, USP Ribeirão Preto, Santa Casa de São Paulo, IANSP, Faculdade de Medicina da ABC, PSU de Goiás. São provas que tem imagem na prova de cirurgia, tá? Então já anota aí para quem quiser alguma dessas bancas, alguma dessas provas. Com certeza. Ó, se você quer São Paulo, principalmente ali, você quer USP, pode ter certeza que você vai ter que saber imagem. Vai ter muita. E eu sei que tem muita gente aqui que quer passar no USP. Você vai ter que saber imagem. Eu posso garantir para vocês que o grande diferencial do nosso preparatório, um dos grandes diferenciais, será a proficiência de imagem que os nossos alunos terão. Eu faço questão que seja assim. Beleza? Beleza. Então vamos lá. E o Einstein também, hein? Não esquece, não. Total. Então, ó, trauma, beleza? Trauma, tudo de trauma você tem que saber. Então, a TLS da cabeça aos pés e as imagens do trauma. A gente vai ver uma questão daqui a pouco para você entender exatamente como é que isso aqui é cobrado. E não é cobrado no nível fácil, não, tá? É nível intermediário e difícil. Não é moleza isso aqui, não. Isso aqui é... Eles botam imagem, às vezes, na prova, pessoal, que eu tenho certeza que residente de radiologia, às vezes até alguns radiologistas iam penar para poder entender o que se trata, tá? Então, não é bobeirinha o que eles fazem com vocês na prova de radiologia cirúrgica, não, beleza? Então, ó, cirurgia do aparelho digestivo barra de abdômen agudo. Abdômen agudo é o segundo tema que é mais cobrado. Então, ó, você tem que saber apendicite, colecistite, obstrução intestinal, tudo de barriga doendo, você tem que saber no contexto de emergência. E olha só, isso é até bom, porque o que eles estão querendo da gente? Eles estão querendo saber o que o generalista vai ter que lidar, que é o trauma e é a emergência. Isso é maravilhoso, tá? São os dois temas mais cobrados, mas não é só o que é cobrado. Cirurgia geral, principalmente perioperatório ali, cai muito. Hérnias, cai muito. Cuidados pós-operatórios também vão ser cobrados. Aí, cirurgia vascular vai depender da instituição, tá? Mas alguns temas na cirurgia vascular tendem a ser mais cobrados do que outros. A Unifesp, por exemplo, adora colocar uma questãozinha de vascular. Se você quer Unifesp, você tem que saber vascular, porque vai estar lá estampado na tua prova questão de vascular e questão de ortopedia também, viu, Marcela? Vai ter lá questão de ortopedia na Unifesp, beleza? Queimadura, cirurgia hepato-bílio-pancreática, coloretal, pólipos e o TCE e trauma raquimedular. Percebe o tanto de temas relacionados com emergência que a gente falou aqui nesse top 10? Beleza. Agora, os grandes campeões são o trauma e o abdômen agudo, beleza? Ah, João, e eu posso desprezar os outros? Você não pode desprezar os outros, porque todos tendem a cair bastante. Só que tem instituições que cobram mais determinadas especialidades do que outras. Então, a gente vai orientar vocês qual especialidade focar ou qual deixar de lado, a depender de qual é a prova que você quer fazer, qual é a banca que você vai prestar, beleza? Beleza. Marcela, aqui é com você, tá? Prometi que ia deixar você falar desse negócio, já estava me agoniando, apertando minha cabeça para explicar para o pessoal o que é esse protocolo de Manchester, essas estatísticas de Manchester que a gente vai fazer. Ótimo. Então, pessoal, prestem atenção, porque isso aqui também vocês não viram em lugar nenhum, porque foi desenvolvido aqui, né? A gente que criou isso aqui para vocês.
Porque quando a gente traz esse slide de estatística, que o João acabou de mostrar, a gente mostrou ontem estatística de clínica, estatística de PED, a gente acabou de mostrar estatística de provas de residência de cirurgia. O que a gente está falando? A gente está falando da incidência mais comum dos temas aparecerem nas provas de forma global, de forma geral, nacional, nível Brasil, certo? Mas você não vai fazer nível Brasil, você vai fazer uma prova que você vai sentar lá e fazer. 2, 3, 4, 5 provas, né, que você deseja mais. Então, você precisa saber a estatística daquelas suas provas. Porque não adianta você treinar a nível Brasil, sendo que a sua prova nem cobra hipertensão a nível ambulatorial, por exemplo. Então, você tem que saber dedicar e focar a sua energia nos seus estudos, otimizando, claro, o seu tempo, o seu aprendizado, o seu cérebro, para você chegar lá e destruir, porque a gente quer que você fique em primeiro lugar. Por quê? Para você poder escolher onde você quer entrar, para você decidir o local que você vai fazer residência, que é uma marca que você vai carregar para o resto da sua vida. E a gente sabe a importância disso. Então, a gente quer que você fique em primeiro lugar. Para ficar em primeiro lugar, você tem que se preparar para aquela prova, para aquela banca, para aquela instituição. Então, por isso é que a gente desenvolveu aqui dentro da mentoria as estatísticas de Manchester, fazendo alusão ao protocolo de Manchester, onde a gente tem as cores para dividir a importância e a urgência que aqueles pacientes têm que ser atendidos ali no pronto atendimento. Então, a gente colocou as mesmas cores para você entender a urgência, a importância daqueles temas na sua prova, na prova que você quer passar. Então, você quer fazer USP São Paulo? A gente vai te dar a sua estatística de Manchester de São Paulo, da USP São Paulo. Então, os temas bandeira vermelha são os temas de alta incidência, alto peso, vão cair todo ano, é obrigatório que você saiba, e não só superficial, você tem que saber aprofundar daquele tema, e de preferência, aprofundar onde eles mais querem. Se eles querem mais hipertensão ambulatorial, você vai aprofundar ainda mais hipertensão ambulatorial. Você vai fazer ainda mais revisões espaçadas. Então, é isso que a gente quer, que você chegue preparado, armado para a guerra. Então, esses temas você vai incluir sempre nas suas revisões. A gente vai te orientar e dividir, entregar isso pronto para você. Você só tem que sentar e estudar, beleza? A gente quer extrair do seu cérebro só o conhecimento. Parte de organizar, parte de escolher a prova, parte de definir calendário, bandeiras vermelhas, incidência, estatística de Manchester, você deixa com a gente. Eu até vim de roupa vermelha hoje por causa das bandeiras vermelhas, tá, gente? Tá. E aí, assim, vai descendo a escala de importância, vermelho, laranja, amarelo, verde e temas azuis. Igual o protocolo de Manchester, ou Manchester, né? Não sei como é que vocês falam aí no estado de vocês, mas todo mundo já conhece, é um protocolo utilizado no pronto atendimento. Imagino que vocês já estejam aí no internato, ou já estejam dando plantões. Então, a gente vai focar a energia nos temas mais importantes, principalmente bandeira vermelha, laranja, amarelo. Os temas azuis, por exemplo, eles são mais raros, mais dispensáveis naquela prova. Então, você vai estudar depois, se der tempo, sem perder energia com aquilo, para você não perder uma energia que seria vital ali para você gastar com o seu tema bandeira vermelha. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, para vocês terem consciência da importância de uma estatística específica da sua prova. E isso a gente constrói junto, a gente vai fazer para vocês aqui dentro da mentoria. E quando você começa a fazer isso com antecedência, é claro que você está mais garantido de chegar e subir o degrauzinho para ir para o pódio no primeiro lugar. Perfeito, Cela. Pessoal, só para vocês entenderem o que é isso aqui, tá? Funciona assim. Resumindo, o que a Cela falou é o seguinte: na semana que você não tem tempo sobrando, você vai eliminando na ordem isso daí. Então, se a gente elencar 5 temas para você estudar na semana, 3 são bandeira vermelha, 1 é verde e 1 é azul, você vai priorizar os vermelhos e depois você vai para o verde e depois você vai para o azul. Se tiver tempo, maravilhoso, assiste todos. Mas se não tiver tempo, você vai fazer a tua prioridade. É assim que a gente salva tempo e otimiza seus resultados mesmo na vida corrida. Porque eu tenho certeza que não tem ninguém aqui de perna pro ar. Não existe isso de tempo sobrando, tá? Aqui é internato, é plantão, é trabalho. Então a gente tem que entregar algo para vocês que seja executável, um plano factível, executável para você ter resultado ao longo do ano, beleza? Então,
Já falamos aí do Manchester, lá depois vocês vão, eventualmente, dentro da mentoria, ter acesso a isso direcionado para a prova que você for fazer. Deixa eu mostrar para você aqui o que são as 5 patologias mais cobradas nas provas de cirurgia geral. Então, se eu pegasse todas as provas do Brasil e jogasse aqui, ó, os temas mais cobrados são politrauma e choque, olha só que surpresa, não? O choque, ele entra no contexto do trauma aqui, não é o choque da clínica médica pura e simples, tá? Aqui é o choque relacionado ao trauma, choque hipovolêmico, beleza? Então, cai muito. Hernia inguinal femoral, cai bastante também. Apendicite aguda, ó, abdômen agudo. Colecistite aguda e pancreatite aguda. Então, se você pega aí, ó, abdômen agudo com apendicite, colecistite, pancreatite, você tem 10% da prova, até passa de hernia inguinal. Ou seja, trauma está em primeiro lugar, abdômen agudo está em segundo lugar. Você pode se dar ao luxo de não saber tudo desses 2 temas? Não pode. Mas será que na tua prova vai cobrar, sei lá, pancreatite? Tem uma tradição de cobrar pancreatite, tem uma tradição de cobrar colecistite? Não sei, tem que entender qual é a tua prova e montar o protocolo, as estatísticas de Manchester para a tua prova, para você saber o que você vai priorizar. Agora eu quero mostrar para vocês como costuma cair questão de cirurgia na prova. E, pessoal, eu vou dizer um negócio para vocês. Chega ao nível de ser maldade, tá? Às vezes é covardia. Essa questão, por exemplo, aqui, é uma questão que eu considero difícil. É uma questão que eu diria que residente de radiologia ia bater muita cabeça para entender o que está acontecendo. Eu juro por Deus, não estou forçando a barra. Tá? Então, assim, naturalmente eu já vi tanto isso aqui, inclusive em prova, porque isso aqui cai muito em prova, cara. Cai muito em prova isso daqui. Eu já vi tanto que para mim se tornou uma questão fácil. E eu quero que se torne fácil para você também, porque uma vez que você vê, que você vir o que eu vou te mostrar, não tem mais como desver, tá? E aí vai ser uma questão fácil. Mas para quem não está preparado e habituado com imagem, isso aqui é um terror. Vamos para a alternativa aqui, para a questão de radiologia cirúrgica. Vamos lá, ó. Não poderia deixar de ser USP São Paulo. USP São Paulo é imagem para todo lado. Homem de 23 anos, vítima de queda de motocicleta em alta velocidade. Ele fez uma avaliação na admissão no setor de emergência que mostrou, na letra A, intubação e a saturação de O2 de 93%, letra B, murmúrios e ausculta diminuídos à esquerda. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa aqui, tá? Murmúrio diminuído não é necessariamente derrame. Combinado? Não é necessariamente derrame. Muitas vezes é, mas você tem que saber que nem sempre é. E prova inteligente quer saber de você, muitas vezes, ó, a exceção da regra para você não fazer cagada. Eu vou te mostrar a cagada que dá para ser feita nessa questão aqui, se você não souber isso. Letra C. Um APA de 14/7, frequência de 90, o FAST negativo. Isso é importantíssimo. O FAST negativo, a questão te entregou aqui nessa informação uma imagem. Uma dessas 4 imagens que ela colocou para você analisar, ela te entregou nesse FAST negativo. Então, uma das imagens aqui você nem precisa mais saber olhar. Que bom. O que o FAST negativo quer dizer? Que não tem líquido na cavidade. Ok? O ultrassom é um excelente exame para detectar líquido na cavidade. Portanto, se o FAST deu negativo, não tem líquido, ou seja, o abdômen não está sangrando, tá bom? Letra D, escala de coma de Glasgow de 3, ou seja, o paciente está comatoso. Pupilas anisocóricas, ou seja, com um tamanho diferente entre elas, com midríase à esquerda, ou seja, do lado esquerdo está dilatado, beleza? Fratura exposta da perna esquerda, conforme a imagem da questão. Essa fratura a gente nem colocou aqui para não confundir vocês, porque não vai interferir em nada na resolução dessa questão aqui, tá? Esse mesmo enunciado serviu para 2 questões lá, e um era só sobre fratura, dava até para botar a Marcela para falar aqui da fratura, mas a gente está focado aqui na radiologia cirúrgica hoje, então vamos continuar aqui o enunciado.
Após o atendimento inicial, foi encaminhado para exame de tomografia de corpo inteiro com as imagens apresentadas a seguir. Assinale qual é a sequência de tratamento adequada para esse paciente, respectivamente. Esse negócio de tomografia de corpo inteiro, ressonância de corpo inteiro, está na moda, tá? Isso aí é um negócio que está cada vez mais sendo usado para alguns contextos, como investigação de metástase e também contextos de trauma. Tomografia é ótimo, pessoal, porque ela é um exame muito rápido. Então, João, poxa, o paciente vai fazer do corpo inteiro, vai perder muito tempo? Não, o exame é rápido. Então, ele consegue fazer do corpo todo rapidinho quando a instituição tem um protocolo bem ajustado, ok? Agora, naturalmente, você não deve colocar um paciente instável na tomografia, ok? Esse paciente estava com uma PA boa, frequência boa, não tinha sinais de choque, de instabilidade hemodinâmica, deu para fazer a TC, que bom. E aí, olha o que ele pergunta para a gente, olha que danadinha a USP São Paulo. Assinale qual é a sequência de tratamento adequada para esse paciente, respectivamente. Ele não está querendo que você saiba qual é o tratamento. Ele quer que você saiba o tratamento na ordem certa. O que você tem que fazer primeiro? Pessoal, paciente vítima de trauma grave, politrauma. Nossa meta é o quê? Salvar a vida do cidadão. Então, eu vou abordar primeiro aquilo que vai matar ele primeiro se eu não resolver. Concorda? Beleza. Agora a gente só tem que descobrir o que vai matar esse paciente se a gente não resolver. E para isso, a gente vai ter que saber olhar essas tomografias. E assim, eu podia ser até malvado com vocês e ficar te explicando aqui, ó, miudinho essas imagens, mas aí eu seria só mais um, como aí fora a galera faz. Eu quero que você realmente entenda a imagem e o que está acontecendo e não que você só finja que entendeu enquanto eu finjo que te ensino. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa tomografia de cima. Então vamos lá. Essa TC é uma tomografia do crânio. Primeira coisa, por que uma tomografia? De maneira rápida aqui, sem entrar muito no melindre da coisa, toda vez que você vê o osso branco, e aqui a gente está vendo a calota craniana branca, o osso está branco, é uma tomografia, não é uma ressonância. Na ressonância, o osso nunca vai estar brancão, como você está vendo aí. Então, se o osso está branco, a calota está branca, isso é uma tomografia. Primeiro passo resolvido. Segundo passo, se o cálcio é pretão, né? O osso é pretão, bem denso, perdão, o cálcio é brancão, o osso é brancão, bem denso. O oposto do cálcio, que é bem assim, não denso, é o ar. Então o ar, ele é completamente preto. E aí, entre o osso, que é brancão, e o ar, que é pretão, tem uma série de coisas que têm densidade intermediária. Por exemplo, partes moles, como o parênquima encefálico, tem um cinza um pouco mais claro. Depois tem o líquor dentro do ventrículo, por exemplo, que é mais chegado para o preto. Não é um pretão igual ao ar, mas é um pouco mais chegado para o preto. Então a gente vai fazendo uma série de gradações de cores de cinza, desde o osso brancão até o ar pretão. Partes moles estão aqui num cinza mais claro, e a água, por exemplo, o líquor que é cheio de água, vão estar mais próximo do preto. Então, quando eu olho para esse exame aqui de uma tomografia do crânio, afinal de contas, é um negocinho redondo, qual é a parte do corpo do ser humano que tem esse formato redondinho aí? Só pode ser o coco, né? Então é o crânio aqui, beleza? Ok. E aqui eu vejo osso, aqui eu vejo parênquima encefálico e aqui eu vejo o ventrículo lateral esquerdo, com o líquor ali dentro, por isso que está preto. Beleza, João. Cadê o ventrículo lateral do outro lado? Pessoal, toda vez na imagem você tem que buscar por simetria. A ausência de simetria é um problemaço. Afinal de contas, você tem quantos olhos? Então, quantos ouvidos? Se não tiver de um lado, tem alguma coisa errada, tá? Então, o ideal é ser simétrico, ok? Beleza? Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Um dos critérios que as pessoas gostam de usar assim para questão de estética é simetria. Então, simetria é sempre algo que a gente está buscando aqui na imagem, no que a gente está olhando. Então, quando eu vejo um ventrículo lateral cheio e outro ventrículo lateral
ausente, vazio, esmagado, é porque tem alguma coisa esmagando esse ventrículo. E a verdade é que no crânio, como é uma caixa fechada, toda vez que eu tenho algo novo surgindo, ele não tem espaço sobrando para ele. Então, ele tem que apertar o que já estava ali. Então, por exemplo, quando eu tenho um tumor surgindo no parênquima cerebral, ele aperta o parênquima, esmaga o ventrículo, esmaga os sulcos encefálicos. Quando eu tenho um sangramento fora do parênquima, né, que a gente chama de extraaxial, fora do parênquima, ele vai fazer a mesma coisa. E se você olhar junto comigo esse exame aqui, você vai perceber que tem uma meia-lua branca nessa região aqui à direita, entre os lobos frontal e parietal. O sangue recente, o sangue agudo, ele também é branco, ok? O sangue crônico não, o sangue crônico vai ficando cada vez mais pretinho, mas o sangue recente, o sangue agudo, ele é branco. Então, quando eu tenho um hematoma extraaxial como esse, eu tenho um sangue branco, a imagem é branca. E aí o formato é interessante porque esse formato de meia-lua semilunar, que lembra uma bananinha, isso aí indica pra gente que é um hematoma subdural, beleza? Hematoma subdural, catastrófico, faz muito efeito de massa, né? Faz muito efeito mecânico, desvio da linha média, e é exatamente o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo um paciente que tomou uma pancada, olha aqui, ó, fora da calota, eu estou vendo aqui partes moles, está vendo? Isso aqui é aquele galo que fica, sabe? Aquele catombo. Aqui, ó, aqui fora. É aquele galo imenso que fica. Ele tomou uma pancada, muitas vezes o dano não é necessariamente logo abaixo do local da pancada, e sim é o dano contralateral, é uma lesão em contragolpe. Muitas vezes, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do hematoma subdural do outro lado, ao lado que foi realmente a pancada. Certo, João? Mas eu ainda não vi direito esse hematoma, então dá uma olhadinha melhor aqui comigo, ó, que eu marquei aqui para você onde ele tá, beleza? Tá vermelho num lado, tá branquinho sem a marcação do outro, para ver se você entende mais ou menos onde está esse hematoma e não fica mais em dúvida. Beleza, então já descobrimos aqui o motivo desse paciente estar com Glasgow 3. O que acontece? Desviou linha média, faz herniação uncal, tá apertando o parênquima, ó, vai herniar o uncus, que é um pedacinho do lobo temporal, e quando está fazendo essa herniação, pega o nervo oculomotor, ele está descendo ali para a região abaixo do tentório cerebelar, está empurrando, ó, o hematoma está aqui em cima, na convexidade, ele está empurrando o cérebro para baixo. E esse cérebro, especialmente o uncus lá, começa a espremer o nervo oculomotor e faz aquela anisocoria, aquela midríase do lado esquerdo. Beleza? Por quê? Porque aí eu acho que eu já estou entrando demais na neuro, né? Mas porque está acima lá do nível da decussação da pirâmide, portanto, o déficit neurológico vai ser contralateral. Mas não vou entrar tanto hoje, é radiologia cirúrgica, não é radiologia neurológica aqui, vamos ficar só por aqui mesmo, tá bom demais. A gente já sabe que esse paciente está herniando o parênquima cerebral, por isso fez a midríase, está fazendo herniação uncal, está comatoso, não vai dar muito bom se ele continuar com aquela pressão toda na cabeça. Então a gente tem que aliviar aquela pressão para ele não morrer, certo? A pressão intracraniana ali está absurdamente alta. Eu tenho que tirar aquela pressão, descomprimir, tirando um pedaço da calota para esse paciente não passar dessa para melhor. Beleza? Ok. E aqui no tórax? João, primeiro, como é que eu sei que é tórax? Olha só, a questão foi boazinha com a gente, porque ela deu um coronal, e o coronal ele é mais anatômico. Você olha para o coronal, você imagina um paciente de pé, e beleza, aqui parece mesmo uns pulmõezinhos aqui do paciente. Ó, que beleza, então eu já sei, tá no pulmão. Outra coisa que ajuda a gente a saber que é um ATC do tórax é que na janela de parênquima, que é a janela boa para ver pulmão, ela é toda branca, assim, geralmente as questões vão trazer ela toda branca, o negócio assim chega diferente do restante, que geralmente é tons de cinza. Eles representam a TC no parênquima pulmonar sempre com esse tom super branco. Por quê? Porque para eu conseguir enxergar o parênquima pulmonar, que tem muito ar, como um cinza claro, eu tenho que jogar todo o resto, todas as outras estruturas, para uma densidade muito alta. Não vou entrar no melindre, apenas saiba que
para eu conseguir enxergar o parênquima como esse cinza mais claro, todo o resto tem que ficar branco, e é por isso que a janela de pulmão da TOIC do tórax fica assim. Só que a pegadinha aqui é o seguinte: o paciente tinha redução do murmúrio vesicular à esquerda, e se você não conhece tomografia, você acha que é o quê? Derrame, né, João? Pô, óbvio, é um derrame, deve estar fazendo um hemotórax, João. Beleza, mas repara uma coisa comigo aqui. Você lembra da radiografia do tórax? Tá, mesmo que você não lembre, se você imaginar um paciente de pé agora, olha para ele, o pulmão dele está aqui. O que está abaixo aqui do pulmão dele? Está o diafragma, concorda? Abaixo do pulmão está o diafragma. O diafragma vai contrair para a gente poder inspirar e relaxar para a gente poder expirar. Correto? Tá ok isso? Beleza. E por que que esse diafragma aqui está tão diferente desse daqui? A gente deveria ter o quê? Simetria na imagem. Então eu deveria ter a outra cúpula diafragmática passando aqui, mais ou menos. Não tem simetria. Você está vendo que a chave da imagem é simetria? O problema é quando não tem o mesmo órgão dos dois lados, como a vesícula. Aí você está no sal, mas eu vou te ensinar a sair desse sal também. Mas quando tem dos dois lados, você tem que buscar a simetria, beleza? Então, ó, tem uma simetria da cúpula diafragmática aqui, à esquerda. Isso não é por acaso. Num contexto de politrauma, de trauma grave, a simetria da cúpula diafragmática deve ser encarada como uma hérnia diafragmática traumática, até prova do contrário. E aí, se você não sabe interpretar isso, e você acha que isso é um derrame pleural, você vai drenar o quê? Drenar o tórax? Não, você vai drenar o cocô do paciente. Você vai fazer, ó, uma drenagem da cavidade peritoneal. Pode pegar uma alça, pode ter problema sério. Então, assim, ó, olhei para a TC, ele deu coronal, que maravilha. Deu coronal, via simetria da cúpula, contexto de trauma, tem que pensar em hérnia diafragmática traumática. Isso aí não é derrame, ok? João, e esse branco aqui? Por que está branco aqui, João? Será que é uma pneumonia, um derrame? Olha, tá branco aí porque à medida que a hérnia invade o tórax, o parênquima pulmonar ele não consegue expandir direito e ele vai colapsando os alvéolos. E o alvéolo, para ser preto, ele precisa ter ar dentro. Quando ele colapsa, o ar sai, ele deixa de ser preto, ele fica branco. É o que a gente chama de atelectasia passiva. Ou, a depender do contexto, você poderia considerar compressiva também, mas o fato é que é atelectasia. Beleza? No axial, que é mais chatinho para quem está novato, também dava para ver. Se você olhar, ó, simetria, eu estou vendo o pulmão desse lado eu estou vendo só um pedacinho de pulmão, e desse cantinho aqui eu estou vendo a alça intestinal. Deveria ter tudo pulmão aí. Deveria estar os dois no mesmo patamar. Pulmão de um lado, pulmão do outro. Aqui eu tenho alça intestinal. Beleza? Assim, ó, se fosse só axial, ia ser uma covardia muito grande, mas ainda bem eles deram pra gente o coronal, ok? Vamos lá. Então, ó, tá marcadinho em verde a hérnia para vocês. Beleza. Então, se tem hematoma subdural, eu tenho que descomprimir porque estava fazendo herniação cal, afinal tinha midríase no exame físico. Beleza. Se tem hérnia diafragmática traumática, eu tenho que intervir, né, para corrigir essa hérnia. Então, eu tenho que fazer uma laparotomia, mesmo que aquele FET estava negativo. Então, não tinha nenhum órgão sangrando, não era nada que fosse matar esse paciente rápido. O hematoma mata rápido. Beleza. E aqui, uma tomografia do abdômen. Eu sei disso, né, porque também é um exame deitadinho, aquela rodelinha aqui, ó, e eu tô vendo aqui, ó, corpo vertebral, costelas. A costela sempre aparece como essas bolinhas. Na verdade, é só um pedacinho oblíquo de cada costela que está aparecendo aqui. Cada bolinha dessa aqui é uma costela diferente, é porque como ela passa de cima para baixo e o corte da máquina é reto, pega várias costelinhas, vários trechos diferentes de costelas diferentes, tá? Então aqui a gente tem o fígado, o rim, o outro rim, a aorta, um pedacinho do pâncreas aqui. E eu não vou me aprofundar muito agora na anatomia radiológica, porque isso a gente vai ter o ano inteiro para ver junto, beleza? Mas eu quero que você saiba o seguinte: se você não sabia se tinha alteração ou não nessa TC do abdômen, tá tudo bem, porque o FAST já falou para você que tá normal. O FAST disse que estava negativo, que não tinha líquido livre. Então, ó, essa TC aqui eu não precisava nem saber olhar, beleza?
Então, ó, o que vai matar esse paciente primeiro? O hematoma ou a hérnia diafragmática? O hematoma. Como é que eu resolvo o hematoma? Craniotomia. Beleza. A hérnia é mais importante do que a drenagem torácica, ou seja, eu vou resolver o que primeiro aqui? Eu tenho que resolver primeiro o abdômen e depois o tórax. Por quê? Porque esse paciente ele está com a hérnia diafragmática. Está com a hérnia diafragmática. Então eu tenho que fazer o quê? Resolver essa hérnia dele e depois eu faço uma drenagem torácica para um eventual hemotórax que ainda pode estar ali. Então, o que esse paciente precisa de prioridade é a laparotomia e depois a drenagem. Beleza? Beleza, pessoal, vamos aqui para a questão de número 2 de cirurgia. E essa aqui tem só uma imagem, então que beleza, né? A gente nem vai ficar aqui elaborando demais. Porém, essa imagem aqui eu acho mais difícil do que as outras imagens, porque ela não é óbvia. É uma imagem que não é óbvia. E olha, não é raro isso aqui acontecer. Não é raro mesmo, beleza? Então, assim, eu preciso que você aprenda a ver o que eu vou te mostrar aqui, embora não seja algo que é para qualquer um. Não é, mas vai ser para vocês porque não é difícil. É só que as pessoas acham que é difícil, têm medo disso aqui, mas vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Primeiro vamos ler o enunciado. Uma mulher de 33 anos internada na unidade de terapia intensiva há 7 dias após a realização de transplante pulmonar. Ela está na UTI, guarda isso. Entubada e sedada. Apresenta agudamente distensão abdominal, reação de dor à palpação abdominal em epigastro de palcônio direito. Realizada tomografia de abdômen, corte coronal é apresentada a seguir. Laboratório, leuco D 17.000, PCR estourado, TGO e TGP levemente aumentados, FA e gama-GT também levemente aumentados, amilase e lipase levemente aumentados também, mas nada predominando, né? Então, assim, fígado, marcadores canaliculares e marcadores pancreáticos discretamente aumentados, altamente inespecífico, nenhum puxando a brasa para a sua sardinha. Mas esse contexto de internamento em UTI com a paciente que piora agudamente, muitas vezes esse tipo de questão vai trazer que a paciente passou a fazer febre sem um motivo claro. Isso aqui é suspeito para quê, pessoal? Olha só, úlcera perfurada? Bom, úlcera perfurada não é impossível, mas para pensar em úlcera perfurada, geralmente o contexto do paciente é diferente. É um paciente que vem bem agudo, com a dor abdominal súbita, em uso de AINE. Não é o contexto de alternativa que surge geralmente para uma paciente internada em UTI. Tem uma patologiazinha aqui que eles gostam de cobrar, e vocês vão ver que na imagem da USP, geralmente a imagem ajuda a responder a questão. Na verdade, geralmente a imagem da USP, você nem consegue responder a questão se você não souber olhar a imagem. É diferente de outros lugares. A USP Ribeirão, como a gente falou ontem, às vezes a questão simplesmente não ajuda. Você tem que tentar resolver primeiro através do enunciado e depois você dá uma olhada na imagem para ver se vai te ajudar ou não. Na USP, não. A USP não tem jeito. Se você não souber a imagem, você muitas vezes não vai acertar a questão. Ilho metabólico, o ilho metabólico também poderia ser algo a se considerar nessa paciente que surgiu com a distensão abdominal aguda. Bom, pode, mas não encaixou muito bem, nesse caso, a questão dos leucócitos estourados e o PCR estourado. Não casou muito bem. Com esse leucócito e esse PCR, eu estou pensando em algo inflamatório ou infeccioso, beleza? Então não encaixa bem com ilho, também não encaixa bem com úlcera. Eu vou te falar também que não encaixa bem com a imagem, mas aí é daqui a pouco. Bom, colecistite aguda ou colangite? Se você já estudou o mínimo de abdômen agudo e UTI, provavelmente você vai lembrar que, classicamente, paciente na unidade de terapia intensiva grave, quando tem uma piora aguda ou surge febre, ele vai ser suspeito. A gente tem que suspeitar de quê para ele? De colecistite aguda à litiase, que é uma condição clássica de suspeição na UTI. Mas colocaram na alternativa também a possibilidade de colangite. Bom, a possibilidade de colangite não é algo que é de se desprezar. Encaixaria bem com leucócito, com PCR estourado, encaixaria com tudo isso que a gente está vendo aí.
o que não está encaixando? Não está encaixando com a imagem. Bom, e aí é o seguinte, primeira coisa que eu tenho que te dizer, só o fato de ter colocado imagem aí já fala contra colangite, porque colangite é bem ruim de ver na imagem, tá? O achado é muito discreto, um espessamentozinho da parede da via biliar, que na maioria das vezes não dá para ver direito. Então, o fato de ter imagem na questão já sugere mais a colecistite aguda litiásica. E a colecistite aguda, sim, dá te mostrar agora, beleza? Então, ó, vamos focar aqui nessa região. A gente tem o fígado aqui, o estômago, aqui é a alça intestinal. Vamos focar aqui na vesícula. A vesícula sempre está aqui embaixo do lobo direito do fígado, tá? Aqui o coração, ó, pedacinho do pulmão, outro pedacinho do pulmão, fígado. Aqui embaixo do lobo direito do fígado, a vesícula. Eu quero que você lembre uma coisa na tomografia. O paciente está sempre olhando para você. É como se ele estivesse sempre de pé na sua frente, olhando para você. Então, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Combinado isso? Isso vale também para o axial, aquela rodelinha, tá? Sempre esse vai ser o lado direito e esse vai ser o lado esquerdo, seja no coronal, seja no axial, ok? Beleza. Então vamos dar uma aumentadinha aí, só para vocês olharem melhor junto comigo isso aqui. Eu tenho aqui o pedacinho do fígado, você vê que é um cinza mais claro, esse paciente injetou o contraste, por isso o fígado está um pouquinho mais branco. A vesícula está mais pretinha porque o líquido, a bile no interior da vesícula é rica em água, então ela vai ser um tom de cinza mais escuro. Só que perceba que a parede dessa vesícula, ela está meio borrada. E esse borramento, ele na verdade até se estende além da parede da vesícula. Se você olhar direito aqui comigo, ó, você vai perceber que toda essa região ao redor da vesícula não está preta. Ela deveria estar com essa cor aqui, pessoal. A vesícula ela acaba exatamente aqui. Esse é o limite da vesícula biliar. Esse é o limite da vesícula biliar, ok? Isso aqui que eu estou passando no mouse agora, ó, isso não é vesícula, isso é borramento da gordura perivesicular. Tudo isso aqui ao redor da vesícula é borramento. E eu quero que você entenda a partir de agora que borramento de um órgão qualquer é a mesma coisa de você colocar it depois do nome daquele órgão. Então, se você está com uma vesícula com borramento ao redor, você está com uma colecistite. Se você está com pâncreas com borramento ao redor, num contexto agudo, você está com a pancreatite. Se você está com apêndice com borramento ao redor dele, no contexto agudo, você está com apendicite. O borramento, ele traduz a inflamação ao redor daquele órgão, beleza? João, borramento é só inflamação? Não é só inflamação, mas no contexto agudo, ele será sempre inflamação. Você deve encarar ele num contexto de paciente agudo, num contexto de um paciente que está com leucocitose, que está com PCR elevado, que você está suspeitando de um abdômen agudo e inflamatório, o borramento você vai encarar como inflamação. Deu para entender? Então, se tiver borramento no cólon, vai ser uma colite. Outras coisas costumam acompanhar as ites. Espessamento da parede do órgão. Então, vai espessar a parede da vesícula, como nesse caso está espessada, embora você não precise acreditar em mim agora, tá? A gente vai ver vários casos de vesícula normal ao longo do ano, você vai passar a acreditar em mim, mas nesse momento não precisa se acredite. Só confia. Beleza? A colite vai espessar. No apêndice, olha, espessa a parede. Lembra? A gente olha o calibre do apêndice. Isso ajuda, é um dos critérios diagnósticos. Mas olha que impressionante, pessoal. Vou falar um negócio para vocês aqui, que é uma questão que eu colocaria na USP se eu fosse fazer a prova da USP como examinador. Apêndice grande, sem borramento, não é apendicite. O borramento é a ite. Apêndice grande sem borramento, sabe o que pode ser? Tumor. Mucocele de apêndice. A questão seria inteligentíssima, cobraria você entender a imagem. Então, ó, viu o borramento ao redor, coloca it no final do órgão, beleza? Tá, então vamos lá. Poderia ser uma úlcera ou um ilho metabólico? Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui só para te mostrar rapidamente. Essas alças intestinais estão com calibre normal, então tira ilho da sua cabeça. Ilho metabólico estaria com dilatação das alças intestinais. E a úlcera, ela teria pneumoperitônio.
Geralmente, quando a questão quer que você veja o pneu peritônio, ela vai te dar uma tomografia no plano axial, porque o plano coronal é péssimo para avaliar pneu peritônio. Então, geralmente, ela vai te dar uma tomografia no plano axial, você vai procurar o pneu peritônio lá junto da parede anterior, afinal, o gás, ele sobe. Beleza? Então, qual é a resposta dessa questão? Colecistite aguda alitiásica. João, mas eu não estou vendo se tem cálculo ou não tem aí. Não briga com a questão, ela não te deu a opção de falar de litiásica ou alitiásica. O tipo da UTI, o clássico é alitiásica. Então não briga com a questão, beleza? Até porque não dá mesmo para você ver cálculo biliar na tomografia, na maioria dos casos. Beleza, vamos começar aqui a falar de GO. Cela, quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Quero falar de quando a gente for começar a falar de comentários de questões. Vou esperar você chegar ali no primeiro comentário da questão de GO. Beleza, show de bola. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, GO, o que mais cai? Cai parto e assistência ao parto. Perceba, poxa, a gente não tem muito até do que reclamar das provas de residência, né? Vocês percebem que os temas que mais caem geralmente são os temas mais importantes para o médico generalista. Então, pô, saber fazer um parto é importante? Claro que é. Na pediatria a gente viu lá que reanimação caía bastante, infecto cai bastante, síndrome coronariana, cardio como um todo cai bastante. Então, tudo que vocês têm que lidar no dia a dia, nas emergências, cai bastante, tá? Mas cai bastante também síndrome de ovários policísticos, o sangramento uterino anormal, as emergências obstétricas, cai demais a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, descolamento prematuro de placenta, pré-natal, doenças clínicas. Ó, a verdade é que GO tem cada vez mais ido para um nível de alta dificuldade nas questões de prova. Antigamente, GO era mamata, ó, molezinha. Hoje em dia, GO não é assim, tá? A prova de GO está começando a ficar... Está começando não, já é uma prova que se tornou, ao longo dos últimos anos, bastante conteudista, é uma prova que exige muito conhecimento. Então, não adianta você achar que você vai se preparar para a GO assistindo 5 aulas, porque não vai. A GO exige conhecimento, bastante conteúdo. Então, assim, a gente tem muita preocupação dentro da nossa preparação para oferecer conteúdo para vocês aprofundado, mas didático. Obviamente, senão você não consegue nem terminar de assistir a aula, você vai dormir, tá? Então, minha meta é fazer vocês assistirem a aula, aprenderem bem sem dormir, tá? Se for dormir aí, toma um cafezinho e vamos para frente. Eu não vou entrar no melindre aqui desses top 10, que a gente tem muita coisa para falar, e vocês vão receber esses tópicos aqui, tá? Então, assim, só saiba o seguinte, a prova de IELTS está se tornando cada vez mais conteudista, cada vez mais difícil, só que nós estamos atentos a isso. E nós estamos preparando vocês, então vamos colocar à disposição de vocês conteúdo suficiente para acertar todas as questões. Bom, quais são as 5 mais da GO? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão gestacional, importantíssimo, cai demais. Diabetes gestacional, hemorragia pós-parto, gravidez ectópica e abortamento, e câncer de colo uterino, beleza? Essas são as 5 mais a nível global. E agora eu preciso dizer para vocês o seguinte, a próxima questão que a gente vai resolver, ela é uma questão que, para ser sincero, eu coloquei ela aí muito mais para vocês entenderem como deve ser o comentário de uma questão de prova. Vocês entenderem como é que vocês deveriam ter acesso a um comentário de questão de prova. E se eu estou falando deveriam, né, porque isso infelizmente não acontece. Então, eu não sei, Marcela vai querer falar aqui ou quer que eu possa continuar? Quero falar porque às vezes as pessoas nem percebem que isso acontece. Então, me coloca grande, vou falar no olho aqui com o pessoal. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão gostando? Manda aí no chat pra gente saber se estão tão caladinhos aí. Eu adoro conversar com vocês no chat.
Aí, ó, um alô aí, vai cair isso aí na prova de vocês. Estou vendo os comentários aqui, ó. Aula top demais, que aula. Beleza, que bom que vocês estão gostando. Continuem comentando aí. E vamos falar disso aqui. Comentário de questão. O que é isso? É quando você entra lá, ou na plataforma, ou no site, no aplicativo, e vai ver o comentário para aprender com aquela questão. Né? Então, você entra lá, clica, ver resolução, ver comentário, né? Vocês já devem ter entrado em algum lugar que tinha isso. O que geralmente acontece? Né? Vocês vão me confirmar isso aí. É comum que quando você vai abrir ali aquele comentário, é um textão, né? Um parágrafo ali grande para explicar, que às vezes você quer fazer uma mini revisão do tema, mas às vezes você não quer ler aquilo tudo. Às vezes você quer só saber por que a D está errada, porque o resto você já entendeu, o resto você já sabe, mas você queria só saber por que a D está errada. E aí você tem que ler aquele textão todo ali, igual uma caixa, né? Sem nem espaço, sem nem ponto, sem nada. E aí você recebe aquele texto que é monótono, que a pessoa vai se perder ali no meio, você fica sem interesse, às vezes você não lê, às vezes você não aprende com a questão, e você deveria, porque questão é uma fonte de conhecimento que jorra e transborda, e você precisa aprender com a questão. Então, como a gente sabe disso, a gente sabe dessa importância, os nossos comentários das nossas questões na nossa plataforma da VRMed, eles são setorizados. Você escolhe o que você quer estudar, ou melhor, o que você quer aprender com aquela questão. Então, se você quer só a interpretação daquela imagem da tomografia do pulmão torácica, então você vai lá na interpretação da imagem da questão. Se você quer direto por que a D está errada, você vai lá, por que a D está errada? Então, tem setores. Nosso comentário da questão, ele é todo dividido, de forma que você vai saber exatamente onde encontrar o que você está procurando para otimizar o seu tempo. E melhor, você vai aprender 10 vezes mais com esse comentário do que com uma caixinha de texto. Então, até para quem acertou a questão. Às vezes você acertou a questão, mas se você ler aquilo ali, você está aprendendo ainda mais com aquela questão. Isso é para facilitar a sua vida. Tem um modelo aí, João, para a gente mostrar para eles? Sim, até ia falar isso para a gente mostrar exatamente como é que é isso, tá, pessoal? Porque assim, ó, Acho que travou para mim, Aslan. Você consegue compartilhar o slide? João, travou para vocês? Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui no chat do YouTube. Qualquer coisa eu mesma mostro a resolução da questão aqui para a galera. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Mandem aí no chat. Aqui a gente tem uns 20 segundos de... Vocês acreditam que vocês me veem 20 segundos depois do que eu estou falando? É por causa da transmissão. Então, eu tenho que esperar vocês responderem no chat para eu conseguir ver se vocês estão me vendo, se está só eu aqui ao vivo. A Marcela tá ok, travou. Ah, o João mandou aqui, tá voltando, viu, gente? Eu quero que ele mostre para vocês aqui como que a gente divide a questão. Essa de GO, por exemplo, a gente vai mostrar para vocês como que a gente coloca o comentário. Porque vocês vão ver que só aprender lendo ali um trechinho, né? Isso não é suficiente para você aprender com aquela questão. E a gente fica com medo de vocês só irem marcando, fiz questão, check. Como se fosse só um checklist. E quantidade de questão, gente, cuidado com isso, tá? Não fiquem competindo. Fiz 3.000 questões, fiz 5.000 questões, fiz 10.000 questões. Não é o mais importante. João voltou. João, quem sabe faz ao vivo, rapaz. Com internet caindo, não. Tô falando pra galera. Caiu. Estou falando aqui que não importa a quantidade de questões. Se foi feita de uma forma ruim, sem aprender com ela, às vezes o cara que fez 10.000 questões não passa e o que fez 3.000 questões bem feitas passa. Né? A qualidade é muito mais importante. A gente valoriza isso aqui. Eu quero que você mostre o modelo nosso de comentário de questão. Tem fácil aí? Tem sim. Isso é uma das nossas prioridades aqui para os alunos, né, dentro da nossa plataforma.
porque a gente sabe da importância das questões. Vamos lá. Ó, pessoal, seguinte. Eu vou até pedir licença para vocês, eu não vou explicar a questão agora, eu vou primeiro mostrar o comentário dela, tá bom? E aí depois eu volto e explico a questão. Inclusive, depois disso aqui, a gente vai para o grande finale, que é mostrar para vocês como estudar por questões, beleza? Então, olha só, peço licença aqui, eu quero mostrar para vocês como vocês deveriam ter acesso às questões, beleza? Então, ó, primeira coisa é raciocínio clínico da questão. Então, como é um comentário de questão padrão VRMed? Como é que a gente vai disponibilizar as questões comentadas para vocês? É desse jeito aqui. A primeira coisa que a gente faz é um raciocínio clínico do caso, um apanhado geral sobre aquilo que você leu no enunciado da questão, para direcionar o racional seu, para você aprender com aquela questão. Não só ir direto para a alternativa, mas para você entender todo o contexto do que a prova estava querendo de você naquela questão. Beleza? Depois a gente vai para alternativa por alternativa. Ou seja, João, eu só quero ver a letra D, especificamente a letra D. Você vai lá na letra D e vê exatamente por que ela é a correta. Ah, não, João, mas eu queria saber aqui a da letra C, por que ela está incorreta. Tá lá, você vai lá ver só a letra C, por que está incorreta. E ó, os nossos comentários, pessoal, eles têm a preocupação de duas coisas. Primeira coisa, evitar que vocês caiam em pegadinha. Então, toda vez que a gente identificar que a questão colocou uma casca de banana para você escorregar, a gente vai te avisar que essa casca de banana estava ali no comentário, para que você não caia numa casca de banana em outra questão. Então, pegadinhas, situações que são situações de se fosse uma questão parecida com aquela ali, mas que mudou. Então, por exemplo, ó, presença de ciclo gestacional de... O que precisaria para essa questão estar certa? O que precisaria? O que a banca queria? Se essa questão fosse estar certa, o que teria que ser diferente nessa alternativa? Então, a gente não está só respondendo as alternativas, a gente te explica o porquê de estar certo ou errada, a gente contextualiza, olha, se fosse dessa outra forma, poderia até estar certo, mas desse jeito não está. E a gente te mostra as pegadinhas. Não é fazer por fazer o comentário da questão, é realmente montar uma mini aula para você sobre aquele assunto. A gente dá um mini guia do tema, ou seja, a gente te mostra, olha só, para você não errar mais, tá? Para você acertar na próxima vez. Vamos fazer uma breve revisão aqui do assunto. Isso é o comentário ainda da questão. João, preciso ler tudo isso? Claro que não. Você vai ler a parte que te interessa. Você, não entendi o raciocínio clínico da questão. Vai na raciocínio clínico. Não, eu quero só ver a letra E, porque estava incorreto. Vai na letra E. Não, na verdade, eu estou realmente precisando de uma revisão teórica mais robusta sobre esse assunto que foi cobrado. Você vem aqui no mini guia para você não errar mais. E aí a gente vai fazer uma mini revisão sobre o que é mais importante, inclusive falando sobre protocolos de conduta, que é uma das coisas que mais são cobradas nas questões, falar sobre as armadilhas. Então, isso tudo é um comentário de questão. Você lê o que você quer, mas se você lê tudo, você tem uma aula. Você tem uma mini aula para você de cada questão. E, por último, mas não menos importante, a gente sabe, pessoal, a gente já teve no lugar que vocês estão. A gente sabe que tem coisa que vocês, na hora que você lê, a dúvida bate. Então, eu estou lendo uma questão aqui sobre beta-HCG. Vai vir a dúvida, poxa, quando é que o beta-HCG, a partir de quanto eu tenho que ver o saco gestacional no útero? E isso e aquilo. Essas questões que a gente já sabe que vocês vão ter dúvida, a gente já deixa respondido, porque você não precisa nem fazer lá a dúvida. Se você fizer uma dúvida que não está aqui, a gente vai responder super rápido. Mas as dúvidas que a gente já sabe que vocês vão ter, as principais, a gente já deixa respondido no próprio comentário da questão. Deu para entender? Ou seja, João, pode falar, Céu. E legal também, porque como está completo, a gente vai poder falar para o aluno assim, olha, essas questões aqui, de acordo com a sua estatística de Manchester, da sua prova que você deseja, você tem que ler o comentário inteiro, você tem que sugar ao máximo, você tem que se dedicar para esses temas aqui, então você vai estudar essas questões. Agora, se é um tema bandeira azul,
Você pode, às vezes, só ler ali aquela parte de o que está certo, o que está errado e por quê, e como não cair numa pegadinha, né? Então, isso também a gente vai conseguir direcionar o aluno para ele saber quando que ele vai ter que ler o comentário inteiro ou não, né? Qual que é a profundidade que ele tem que ir em cada estudo de cada questão ali dentro. Beleza. Vamos continuar aqui. Bom, aqui eu vou ter que voltar, porque eu não vou conseguir não responder aquela questão. Vocês me perdoam, tá? Eu não consigo, gente. Eu não vou deixar vocês sem a resposta dessa questão, tá? Segura aí, eu sei que vocês estão aí. Segura, porque eu não vou deixar vocês sem essa resposta da questão. Combinado? Ó, 25 anos, gesta 1 para 0 a 0, refere a atraso menstrual, 6 semanas, dor na fossa ilíaca esquerda a 1 dia. Leve intensidade, além de sangramento vaginal em pequena quantidade. Sem febre, 11/7 pressão, 80 frequência, abdômen flácido, mais doloroso a palpação profunda da fossa ilíaca esquerda. Sem sinais de irritação peritoneal. Toque vaginal, útero de tamanho normal, dor, mobilização do colo e palpação da região anexial esquerda. Beta-HCG quantitativo de 3.000 foi submetido à ultrassonografia transvaginal. Qual achado confirma a suspeita clínica? Eu só quero falar isso aqui para você, que eu não podia deixar de falar. Mulher em idade fértil com atraso menstrual e dor abdominal, você precisa pensar em gravidez ectópica. Ponto. Tem que ser afastado. Atraso menstrual em mulher em idade fértil mais dor abdominal, tem que afastar a gravidez ectópica. E aí, o primeiro passo para isso, primeiro é confirmar, né? Você vai pedir o beta-HCG, por isso que ele já te deu. E o segundo passo é o ultrassom. Se o beta-HCG estiver maior do que 1.500 a 2.000, a gente já deveria encontrar o saco gestacional dentro da cavidade uterina numa paciente com a gestação tópica, no lugar certo, no útero. Agora, se você faz um ultrassom num beta de 3.000 e não tem saco gestacional no útero, essa paciente tem gestação ectópica. Não está ainda absolutamente confirmada, não é o diagnóstico de certeza, mas é um diagnóstico presuntivo. Como é que você vai confirmar? Quando você encontra a massa anexial, a gravidez fora do útero. E como é que geralmente essa massa vai se apresentar? Como uma bolinha preta, porque o líquido, né, lá do âmnio é preto. E ao redor dela, um halo branco, um halo ecogênico, tá? Que seria o halo de implantação ali do que seria o core, não? Então, a gestação ectópica, ela parece uma bolinha preta com uma coroa branca, um halo branco, um anel branco. E aí a gente geralmente chama isso de anel tubário, por quê? Porque o local que geralmente a gravidez ectópica implanta é na tuba uterina, na região ístmica, é o principal local, e aquela reação ali de implantação faz com que fique esse aspecto branco, ecogênico, ao redor do saco. Vai ser fora do útero e fora do ovário, beleza? Então é uma massa que está extrauterina e extra-ovariana, está ali no miolinho entre os dois. Achou isso com beta positivo, está feito o diagnóstico de gravidez ectópica e é por isso que a resposta dessa questão é letra D, massa anexial esquerda adjacente ao ovário com imagem em anel hiperecogênico, beleza? Pessoal, última parte, mas definitivamente a mais importante. Estudo por questões é algo que as pessoas falam para fazer, todo mundo fala aí, todos os Instagrams, todos falam, você tem que fazer questão, você tem que fazer questão, você tem que estudar questão, você tem que fazer isso porque é importante, mas ninguém te ensina como fazer isso. Sabe por que ninguém ensina? Porque ninguém sabe como fazer isso. As pessoas acham que é questão, estudar por questão é sair fazendo questão, lendo o comentário pura e simplesmente. Não é. Estudo por questão não é só fazer questão e ler comentário. O que eu vou te ensinar aqui é algo que vai aumentar muito, muito mesmo, a retenção do conhecimento no longo prazo e, consequentemente, para a prova. Em cada questão que você parar para fazer. Aqui no VRMed, a gente entende que quantidade é importante, sim, mas qualidade é muito mais.
Então, vale muito mais estudar um pouco menos de questões com qualidade, estudando cada questão, do que só sair fazendo questão aleatoriamente, tá? Porque, beleza, fazer questão é melhor do que só assistir aula. Tudo bem, retém um pouco mais, mas não é o melhor método. Qual é o melhor método, pessoal? Quem sabe aqui qual é o método de estudo que gera maior retenção do conhecimento no longo prazo? Sabe qual é? É quando você ensina alguma coisa. João, é quando eu ensino? Exatamente, é quando você ensina. Será que dá para criar um método de estudo por questões em que eu consiga usar aquilo que é mais eficaz para a retenção de conhecimento na hora que eu estou estudando a questão, juntar a questão, estou fazendo ali a questão, fiz a questão, já é uma coisa muito boa, e agora eu vou fazer um método que eu vou ensinar para vocês para realmente reter o conhecimento. Dá. É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui como fazer. Só que eu já vou te adiantar, eu vou te ensinar aqui o método rápido, o método pocket da gente. Por quê? Porque o método completo, ele tem algumas etapas a mais, e se eu fosse te mostrar aqui tudo, você ia ficar desesperado. Você ia achar que você não dá conta. Só que dá. Só que a gente tem que ir fazendo isso, te apresentando isso por etapas, senão você desespera. Beleza? Então, como eu não quero que você desespere, eu vou trazer algo aqui que você consegue botar em prática amanhã, se você quiser. O que eu vou te mostrar amanhã, você começa a colocar em prática, se você quiser, tá bom? Fácil, rápido e direto ao ponto. Método que a gente criou, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente estuda por questão? A gente estuda pela técnica CQ. Ó, Czinho ali é de copyright, tá? Esse aqui é nosso mesmo, tá? Não aceito imitações, tá bom? E CQ é de Sela e Queiroz, tá? Não, brincadeira, CQ não é Sela e Queiroz, não. CQ é conceito-questão. A nossa técnica é a técnica conceito-questão, CQ. E o que a gente quer? Qual o nosso objetivo com a técnica conceito-questão? O nosso objetivo é gerar o máximo de retenção no longo prazo, usando aquilo que mais funciona, que é a geração de conhecimento, que é quando a gente ensina algo. E a gente vai ensinar para quem, João? A gente vai ensinar para nós mesmos, através dessa técnica aqui, tá? A base, o pilar dessa técnica é você descobrir os buracos que estão na sua mente e você ir atrás de tapar eles, tá? E aí você tapa eles, você escrevendo, colocando isso no papel. Então vamos cá que eu vou te apresentar a versão Pocket da nossa técnica CQ. Primeira coisa que você vai fazer é você vai elencar quais são os conceitos-chave da questão que você resolveu. Idealmente você deve elencar pelo menos 3 conceitos-chave, tá? Então você vai pensar ali, estou resolvendo uma questão aqui de infectologia. Aí, beleza, pode ser que um dos conceitos-chave para você seja antibiótico com cobertura de gram positivo. Talvez um conceito-chave para você seja o perfil licórico. Enfim, o conceito-chave da questão para você, que você deve elencar, é o núcleo mais importante da questão. Você vai elencar o núcleo mais importante da questão e os núcleos secundários. Então, por exemplo, nessa questão que a gente acabou de ver, de gravidez ectópica, qual é o conceito-chave dessa questão? O conceito-chave é gravidez ectópica confirmada. Esse é o conceito-chave. Outros conceitos que a gente poderia dizer ali que a questão tem, por exemplo, é suspeita de gravidez ectópica e abortamento, né? Ou ameaça de abortamento. Então, você vai tirar ali da questão os conceitos que você identificou, o conceito-chave e os conceitos secundários. E aí, qual o próximo passo da técnica? Você vai pegar cada conceito desse, começando pelo primeiro, e você vai aplicar o passo 2, que é a alma, é o coração da nossa técnica. Faltou até o coraçãozinho, era para eu botar um coraçãozinho aqui, mas beleza. Passo 2 é o coração da nossa técnica, né? Que é a técnica CQ, conceito, questão, Sela Queiroz. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 Cs e 3 Qs. Para cada conceito, você vai
elencar 3 Cs e 3 Qs. É você que vai fazer isso. Primeiro C é exatamente o conceito, só que de forma aprofundada. Então, aqui em cima, por exemplo, você ia só botar a gravidez ectópica. Beleza. Aqui embaixo, você vai exatamente falar o que é gravidez ectópica. O que é gravidez ectópica? Não, gravidez ectópica é quando você identifica uma massa fora do útero, beta-HCG positivo, ultrassom com uma massa com anel ecogênico, né, com anel tubário. Isso é gravidez ectópica, o beta-HCG ali acima de 1.500, 200, útero vazio e uma massa anexial no ultrassom. Beleza, gravidez ectópica confirmada, é isso daí. Beleza, segundo C são elencar as causas e os fatores de risco. É você que tem que fazer, tá? Aqui não é hora de sair só. Você tem que pegar... João, eu não lembro, João. O que causa gravidez ectópica? Você tentou resgatar a informação da sua cabeça e você não lembrou. Aí você vai atrás. Aí você olha, pô, tá. Então, a DIP, ela pode causar gravidez ectópica. Verdade. Aderência por cirurgia também pode causar gravidez ectópica. O fator de risco principal para a gravidez ectópica é já ter tido uma ectópica antes. Vou escrever isso. Eu vou tapar os buracos. Eu estou ensinando para mim mesmo. Eu estou falando para mim mesmo e estou ensinando. Eu estou dando uma aula para mim mesmo. Terceiro C é a conduta. Então, você vai elencar ali, o que eu faço na gravidez ectópica? Eu faço, beleza, isso, o que eu faço? Depende. Se o paciente estiver estável, se tiver com beta caindo bem baixinho, se a massa for pequena, menor do que 3 centímetros, eu posso tentar metotrexato. Agora, se for uma massa grande, se o beta estiver muito alto, se a paciente estiver instável, eu tenho que fazer o quê? Cirurgia, eu tenho que operar. Instável, vai sempre operar na ectópica. Beleza? Então, 3 Cs, ok. E 3 Qs? Quem são os 3 Qs? Primeiro Q é quem sim, ou seja, quais as indicações daquelas condutas, né, ou daquele conceito que a gente está falando, né? Então, se a gente elencou um conceito aqui de um determinado antibiótico, quem precisa daquele antibiótico? Ou seja, enfim, isso aqui vai estar atrelado diretamente ao conceito que você está indicando. O segundo Q é quem não, quais são as exceções, ou seja, as exceções àquela regra. Então, por exemplo, se eu disse que todo mundo tem que tomar antibiótico X, qual é a exceção que não pode tomar aquele antibiótico? Eu vou botar aqui a exceção. Por quê? Porque lembra, as questões gostam de cobrar isso, gostam de cobrar as exceções. A USP, como a gente viu, é um desses exemplos. Então, eu vou dizer quem sim, né? Vou falar das indicações, vou dizer quem não, vou falar das exceções e vou falar do Q3, que é o quantos. Quantos é para dar uma ideia de número. Todos os números importantes relativos àquele conceito, você vai anotar agora. Tem algum ponto de corte importante que você deva lembrar aqui? Por exemplo, na gravidez ectópica, qual é o ponto de corte importante para você lembrar? É importante você lembrar, por exemplo, que para você conseguir, ou melhor, se a massa é maior do que 3,5 centímetros, você vai sempre operar. Você só não pode, maior do que 3,5, você vai operar. A massa pequena que vai para metotrexato, maior do que 3,5, vai operar. Você tem que lembrar, por exemplo, que o beta-HCG acima de 1.500, 2.000 é quando a gente começa a ver o saco gestacional intrauterino. Se eu tenho um beta-HCG alto, mas não tem saco no útero, pode ser ectópico. Então, aqui você vai resgatar toda a parte de números que é relevante para aquele conceito que a gente está trabalhando. Eu não sei se você está percebendo, mas a gente está montando uma mini aula, um mini resumo sobre o conceito principal daquela questão. Você não está só passivamente lendo o comentário e absorvendo aquilo ali e daqui a uma semana vai esquecer. Você está montando a sua aula, você está ensinando para você mesmo. No terceiro passo, a gente vai para quando seria correta e algumas variações. Então, por exemplo, você fez a questão e você ficou em dúvida. Você ficou ali entre letra A e letra C. Beleza, você ficou entre letra A e letra C. Você marcou letra A. Beleza, você acertou. Mas por que você marcou a letra C? O que te fez marcar a letra C? Beleza, entendeu.
O que precisaria ter na letra C para a letra C de fato estar correta? É mais ou menos o que a gente faz nos nossos comentários para vocês. Ou seja, a situação, o problema está ali, que gerou dúvida para você, e agora você vai combater aquela dúvida. Olha, eu sei exatamente essa dúvida e por que a questão está errada. E o que precisaria ser diferente, né? Num universo paralelo, numa questão paralela, se aquela alternativa fosse diferente, como ela seria para ela estar correta? E aí você vai imaginar o que precisaria estar de diferente naquela questão para ela estar correta. Por exemplo, vamos fazer aqui uma situação hipotética. Digamos que é uma questão de conduta na gravidez ectópica e a resposta certa foi fazer cirurgia, ou melhor, foi fazer metotrexato, porque a paciente estava estável, a massa era de 2 centímetros e estava tudo bem. Beleza. Alternativa letra B, que você não marcou, dizia que tinha que fazer cirurgia. Agora, se essa alternativa fosse relacionada a uma paciente que tivesse instável, ela seria correta. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer. O que a gente está querendo fazer aqui é o seu cérebro trabalhar com as possibilidades, não aceitar de forma passiva o enunciado da questão. Pensar nas hipóteses. Então, esse enunciado está aqui, beleza. Mas, ó, eu tenho que lembrar que se fosse assim, essa questão poderia ser a correta. Se fosse assado, se tivesse isso diferente no enunciado. Deu para entender? Ó, não precisa ficar estressado, não. Eu quero só que você entenda o racional do método, que é botar o seu cérebro para pensar em cima de cada questão. A gente vai ter o ano inteiro para vocês absorverem isso daqui. E a versão até mais completa da técnica CQ, que a gente vai aprofundar muito mais para quem quer realmente destrinchar cada questão, beleza? Eu, particularmente, gosto muito da versão Pocket, porque você faz rapidinho, você consegue conciliar isso com um volume legal. Então, assim, ó, isso aqui você tem que saber, tá? Por último, flashcard de erros. Eu vou só mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu sei que a Marcela quer falar um pouquinho sobre flashcard, mas só para mostrar um exemplo para vocês de como seria preencher essa técnica CQ aqui, dessa questão que a gente acabou de ver, só para não ficar no mundo das ideias, tá? Então, ó, como que poderia ser aqui preencher isso? Ó, conceitos-chave lá da questão. Uma ectópica confirmada, o que é, uma ectópica suspeita, o que é, ameaça de abortamento. Aí, para cada conceito que você elencou aqui, você faria o passo 2. Então, por exemplo, para o conceito 1 aqui, eu fiz aqui o conceito. O que é ectópico? Ó, as minhas palavras, tá? Não é que eu peguei aqui da Wikipedia, do GPT. Não, são as suas palavras. Se não for assim, não funciona. É o seu cérebro que tem que raciocinar, e na hora que ele raciocina e não encontra a resposta, você vai atrás. Então, ectópico é o quê? É um saco fora da cavidade, com beta positivo e ultrassom com massa anexial, mostrando anel tubário. Esse é o conceito da gravidez ectópica confirmada. Beleza. O que causa fator de risco? Ectópica prévia, DIP, aderências. Beleza. Qual é a conduta? Se estiver instável, vou fazer uma cirurgia agora. Se estiver estável, considero o tratamento expectante ou metotrexato. Ó, o Kinsim, quais seriam as indicações, por exemplo, de metotrexato? Uma massa pequena, BCF negativo e o beta-HCG baixo. Quem não vai fazer metotrexato? Quem não? Uma massa grande, acima de 3,5, BCF positivo, beta acima de 3.000. Ó, vai fazer cirurgia. Paciente instável também vai direto para a cirurgia. Quantos? Os números, que é o ponto de corte importante para lembrar. Por exemplo, que o beta-HCG acima de 1.500 e 2.000, eu tenho que ver saco gestacional no útero. Ou seja, fiz um mini resumo aqui. No passo 3, ó, alternativa errada que você quase marcou, e o que teria que acontecer para ser correta? A letra A eu quase marquei, ó, ela seria verdadeira se a paciente estivesse sem dor e com exame físico compatível. Isso aqui é o estilo dos nossos comentários. Nossos comentários de questão, eles já trazem isso daqui na maioria das alternativas, tá? Só para você entender o racional da coisa. E uma questão paralela aqui, ó, se mudasse uma variável da questão, qual seria a resposta esperada? Por exemplo, a paciente do caso, se ela tivesse com 80 por 55, o que eu esperaria ver como resposta lá da questão? Eu esperaria que a resposta da questão fosse, que era para encontrar o achado esperado da questão, seria massa anexial com líquido livre no ultrassom. Beleza? E aí, depois disso, fazer o flashcard de erros. Quer comentar alguma coisa do flashcard, Celor?
Quero fazer vários comentários, estava me segurando aqui. Ó, quatro comentários. 5. O primeiro é breve, que eu adoro essa parte aí da variável, porque ela vai cercando a banca, entendeu? Se ela vai fazendo variáveis das questões, ela vai cercando. Eu até comentei, tem uma prova que eles têm um estoque limitado de maldade. Então, se ele vai cercando aquelas questões com essas variáveis, ele domina tudo que for aparecer nas provas. Esse foi o primeiro comentário. O segundo comentário é que a pessoa ela pode fazer de duas formas, a depender da personalidade dela, se ela gosta ou não de escrever. Então, se ela gosta só de mentalizar, só de fazer cerebral ali a questão e o aprendizado, ela pode fazer esse passo a passo mentalmente. Mas se ela aprende mais escrevendo, anotando, se ela gosta, o que eu acho fantástico, porque tem estudos que mostram que quando você pega o papel, a caneta ou lápis e escreve, você está utilizando mais cérebro, mais neurônios para fazer aquelas sinapses e aquele raciocínio, e aí você aprende muito mais, você pode escrever. Então tem essas duas formas, ou fazer só mentalmente, para ser mais rápido, mais objetivo, ou fazer escrevendo, que aí você vai sugando até a última gota daquela questão. Terceiro comentário. Uma das dores que os alunos falam, que eles têm uma dificuldade, é de saber quando parar de estudar aquela questão e ir para a próxima, né? Quando que ele vai se dar por satisfeito com aquela questão? Quando você seguir esses 4 passos. Então, se você completa esses 4 passos, mesmo que seja essa versão pocket, beleza, você fez a questão, você já aprendeu com ela, aí está na hora de ir para a próxima. Então, seguindo esses 4 passos, vocês vão ficar mais tranquilos. Essa é a versão pocket. A versão longa, ela tem mais passos, ela é mais detalhada, você vai destrinchar mais, você vai aprofundar mais naquele tema. Beleza, terceiro comentário. Agora, o quarto comentário. Essa profundidade que você vai em cada item, tipo ali no item de conduta, ali no C2, a profundidade que você vai ali, aí vai depender da banca que você vai disputar. Por exemplo, se você pega uma prova ali da Santa Casa de São Paulo, eles são muito conteudistas, né? É muito rodapé de livro. Então, para essa banca, é provável que você precise saber os critérios aí para indicar o metotrexato, por exemplo, né? E aí depende da banca, então, esse aprofundamento que você vai nessa parte de conduta aí. E aí na mentoria que a gente vai te direcionar isso, para você saber quão profundo vai ser o seu estudo naquelas questões, o grau de dedicação que você vai ter que ter na decoreba dos critérios ali, por exemplo, tá? Agora o último comentário, que é o que o João abriu para mim, mas eu aproveitei para fazer esses todos os comentários, que é para falar dos flashcards, né? O que são os flashcards de erros? Vocês já devem ter ouvido falar em flashcards, certo? Manda sim aqui no chat, se vocês já tiverem ouvido falar, já tiverem testado, já souberem como é que faz flashcard. Só para eu saber se eu estou falando uma coisa de outro mundo, acho que não, mas todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. O problema é que a maioria das pessoas não sabe fazer flashcard, só fala de flashcard para lá, flashcard para cá, mas não sabe fazer um flashcard, estudar para o flashcard, né? Quando que eu vou criar um flashcard? Com que conteúdo que eu vou criar esse flashcard? O tamanho desse flashcard? Quando que eu vou revisar esse flashcard? Como que eu vou revisar esse flashcard? Isso tudo, gente, daria para eu ficar aqui falando sobre flashcard 2 horas. Eu e a Larissa, que é outra professora, que adora flashcard também. A gente conseguiria ficar aqui 2 horas falando só de flashcards e como que você pode aprender com isso. Mas assim, de modo geral, você pode fazer o flashcard à mão ou lá dentro da plataforma. O flashcard à mão, me coloca grande aqui para eu mostrar para os meninos. Tem várias técnicas, vários papeizinhos, né? Tem alguns que você pode, inclusive, dividir, assim, ó, para fazer frente e verso escrito o seu flashcard. Então, você pode fazer ele à mão. Você pode fazer ele no Enki app, ou você pode fazer ele na nossa plataforma, que você consegue criar os seus flashcards, que vai facilitar muito a sua vida. Então, o flashcard tem que ser, gente, o nome já fala, né? Flash de rápido. Tem gente que bota a questão inteira no flashcard. Não é isso, gente. O objetivo do flashcard é uma coisa curta, rápida, aquele detalhe pontual, principalmente aquelas coisas que você aprendeu naquela questão, que você errou naquela questão, para você não errar mais, tá? E
quando você for fazer a revisão espaçada com esses flashcards, porque o ideal é que você inclua os flashcards na revisão espaçada, você não vai olhar a pergunta e a resposta. Você vai tentar lembrar a resposta, não é para colar. Você não pode se sabotar, você não pode mentir para você mesmo, tá? Porque quando a gente tenta lembrar, a gente chama de active recall. Eu estou fazendo eu estou tentando relembrar, eu estou tentando conectar ativamente a informação, estou tentando trazer ativamente a informação. Isso é um estudo ativo. Então, você tem que tentar lembrar sem colar. Você vai ter que se segurar aí, tá bom? Mas é isso, só um comentário breve. Você vai pegar o que errou ali daquela questão, aqueles pontos que você aprendeu ali agora, pontos curtos, rápidos, objetivos e colocar no flashcard, tá? Você pode criar os seus próprios ou fazer os que vai ter na plataforma também. Tem gente que não gosta de criar. Dá para fazer também. A gente gosta muito de você mesmo criar, mas ok, se você for uma pessoa que odeia flashcard, a gente tem a opção também de ter pronto lá para você. Era isso que eu queria comentar aqui desse slide maravilhoso, que é vida. Vamos lá, João. Muito bom, Cela. Bom, pessoal, eu sei que vocês queriam ficar mais, eu sei, tá todo mundo aqui querendo ficar até 3 da manhã com a gente, mas vamos ter que adiar até amanhã à noite. Olha só, tenho certeza que se você está aqui até agora é porque algo de bom você está achando aqui, tá? Fico feliz, agradeço pela sua parceria até aqui. E quero te lembrar que as vagas, né, da mentoria, elas são finitas. Agora sim, o que a gente vai fazer amanhã, tá? E por que você deveria estar aqui amanhã com a gente? Amanhã a gente simplesmente vai abrir a caixa preta de todas as outras técnicas de estudo que a gente tem. A Marcela, pessoal, para vocês que não acompanham ainda a Marcela, os que não acompanham, né? Eu sei que metade de quem está aqui já acompanha a Marcela, sabe tudo da Marcela, e metade estava mais acompanhando a mim. Para vocês que ainda não conheciam a Marcela é simplesmente uma das pessoas que tem mais resultado quando se fala em aprovação de concurso médico no Brasil. Ela desenvolveu uma técnica na mentoria que ela faz para o título de especialista em traumatologia que simplesmente, acredite ou não, aprovou 94% das pessoas que aplicaram pelo menos 80% dos combinados da mentoria. Então ela passava lá as coisas que ela tinha que fazer ao longo do ano, quem fez 80% do que ela falou para fazer, 94%, você tem noção do que é 94%? 94% passou. Olha o troféuzinho que ela manda pro povo. A gente vai ter que providenciar um troféuzinho desse para a mentoria do VRMed também, tá? Agora, o mais assustador não é isso, tá? Quem fez 90% ou mais dos combinados na mentoria de Marcela teve 100% de aprovação. Então, quando a gente está aqui e diz para vocês que a gente quer que vocês passem em primeiro lugar, que a gente quer chegar no ano que vem com 100% de aprovação dessa turma fundadora, a gente não está brincando, não é um tiro no escuro. A gente sabe exatamente o que precisa ser feito e nós vamos te apresentar isso. E aí vai estar na tua mão, fazer ou não. Se você quiser passar, você vai fazer. E a gente vai estar do seu lado toda semana para te ajudar a colocar em prática tudo isso. Beleza? Então amanhã a gente vai falar sobre essas técnicas que a gente usa, a gente vai falar sobre planejamento e eu vou falar sobre também preventiva, né, de forma mais breve, porque é um assunto mais limitado. A gente vai falar rapidamente de preventiva e a aula de amanhã é toda voltada para estudo, técnica de estudo e planejamento. Então amanhã a Marcela vai brilhar. Eu sei que vocês já estão enjoados de mim, amanhã é com a Marcela, tá? Amanhã é rapidinho comigo, o resto é tudo com a Marcela. Mas, ó, conselho de amigo, aplica o quanto antes para a mentoria, porque só quem aplicar até quarta, meia-noite, é que a gente vai considerar a turma fundadora, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês, obrigado por estarem aqui e a gente se vê amanhã. Beijo, pessoal, boa noite, até amanhã. Compartilhem, curtam, sininho, façam tudo, por favor. É assim, resumido. Beijo, boa noite.